Estão então vistas as primeiras páginas dos jornais que se publicam este sábado e, se calhar, começávamos por este caos no aeroporto, que gostava de destacar. Quando nós estamos tão dependentes do turismo, termos uma situação destas é extremamente preocupante. Nós sabemos que os movimentos dos turistas dependem de muitas condições, não só do próprio país do acolhimento, mas também das condições de viagem e da forma de chegar ao destino. E uma situação destas, em que são necessárias mais de 2 horas para passar o controle de passaportes, será seguramente extremamente negativa para a visão que os estrangeiros têm do país e acabará por ter, mais tarde ou mais cedo, consequências no turismo. E, sobretudo, quando o que nós verificamos é que temos, por exemplo, o aeroporto do Porto, que poderia ser uma alternativa a muitos destes voos, ou a alguns destes voos de longo curso, permitindo não só aliviar o aeroporto de Lisboa, mas também evitar que os próprios turistas tivessem que fazer voos Lisboa-Porto, quando muitos têm como destino o Porto. E, portanto, esta é uma situação que, agora, quando se fala em desinvestimento nos serviços públicos, eu não sei se resulta ou não de um desinvestimento nos serviços públicos. Houve notícias há relativamente pouco tempo de que o Governo estaria a formar cerca de 50 novos inspectores-chefe para atuarem exatamente no aeroporto de Lisboa, mas a verdade é que este era o momento para eles estarem em funções e evitarmos uma situação destas, que, volto a dizer, poderá ser muito negativa. Isto só vem provar que o aeroporto de Lisboa está mais do que sobrelotado e que é urgente, de uma vez por todas, solucionarmos este problema. Por exemplo, com um aeroporto que está construído e que está preparado para receber mais passageiros, ainda que necessite de obras de reabilitação, como o aeroporto de Sá Carneiro, não é? Naturalmente, quando se fala que são necessários mais 3 anos para que o aeroporto de Montijo entre em funcionamento, eu de facto tenho alguma dificuldade e eu vou com frequência ao aeroporto de Lisboa, porque a maior parte das ligações hoje têm que ser feitas via o aeroporto de Lisboa. Vou lá com frequência e tenho alguma dificuldade em perceber como é que vai ser possível aguentar mais 3 anos, sobretudo quando temos expectativas que o número de turistas continua a aumentar na situação atualmente existente. Parece-me particularmente difícil termos expectativa de que aquele aeroporto vai conseguir aguentar mais 3 anos de forma minimamente satisfatória. Aliás, já estamos a verificar que uma zona que foi recentemente construída no aeroporto e que previsivelmente teria capacidade para aguentar todo este trânsito de passageiros que necessitam do controle de passaportes, a verdade é que na imagem que temos na capa está completamente lotado e é uma área bastante grande, eu conheço-a bem, e a verdade é que, havendo alternativa no aeroporto Francisco de Sá Carneiro para muito deste tráfego internacional, mais uma vez, porque um número significativo destes turistas também se desloca para a região norte, seria seguramente possível ter mais alternativas para o aeroporto Francisco de Sá Carneiro, permitindo não só aliviar o aeroporto de Lisboa, mas também permitindo que os próprios turistas não tivessem que fazer deslocações internas desnecessárias, que só acentuam este caos no aeroporto. E do seu ponto de vista, de quem é esta culpa? É da ANA, da gestora dos aeroportos de Portugal? É da Companhia Aérea de Bandeira Nacional? É de quem, do seu ponto de vista? Eu neste caso concreto, diria que há aqui culpas de muita gente, dessas duas que falou, também da tutela do CEF, neste caso concreto. Da ANA, porque não acautelou atempadamente a necessidade de encontrar soluções alternativas para este problema que era previsível, havendo um aumento de turistas, enfim, com os valores que se vinham a verificar nos últimos anos. Lembro que o aumento não se fez sentir só este ano, portanto, esta tendência de crescimento do turismo já tem alguns anos, e teria que ter havido o acautelar desta situação por parte da ANA, da TAP, naturalmente, ao decidir centralizar em Lisboa, no hub de Lisboa, um número muito maior de voos do que aqueles que existiam no aeroporto Francisco de Sá Carneiro. Faço notar, curiosamente, muitas das rotas que a TAP abandonou
foram tomadas por companhias de bandeira dos países de destino desses voos, não só pelos low cost. Há muito esta ideia que foram os low cost que ocuparam as vagas que a TAP deixou, mas não é verdade que tenham sido só os low cost, porque temos neste momento companhias que ou não voavam ou passaram a ter mais voos para o aeroporto de Porto. A Swissair, por exemplo, aumentou o número de destinos. A KPLM, a Air France, a própria Lufthansa, que tem um voo para Munique, a Air Marrocos, portanto, companhias de bandeira, e não apenas low cost, que ocuparam esse espaço deixado pela TAP, mas também, eventualmente, repensar o reforço dos voos de longo curso, nomeadamente no Porto temos apenas Nova Iorque, New York e São Paulo, e, portanto, eventualmente estudar a possibilidade de reforçar este número de voos, porque é este, não é, que depois são estes longos cursos que acabam por trazer, e estes passageiros que precisam de fazer o controle de fronteiras. Não é tanto o passageiro comunitário, uma vez que no espaço Schengen este controle não há necessidade de ser feito. E com a chegada do verão, provavelmente a tendência para ainda se agravar mais esta questão do turismo. Passamos do turismo para uma questão que nos últimos dias e na última semana tem preocupado e muito o país. O Ministro da Defesa Nacional já esteve a ser ouvido em comissão parlamentar, assume a culpa política, diz que o Governo vai até onde for preciso para perceber aquilo que se passou em Tancos. E depois temos aqui uma notícia que nos traz o Jornal Sol. De resto, todos os jornais deste sábado trazem notícias relacionadas com Tancos. A verdade é que este é um caso onde ainda há muito por explicar. Sim, seguramente teremos ainda aqui notícias para mais algum tempo, uma vez que há muitas situações que ainda estão longe de estar clarificadas. Desde logo há uma nota que eu gostaria de deixar, que é o facto de, independentemente das reduções que possam ter havido para os militares, e que houve, de uma forma geral, para a sociedade portuguesa, em todas as áreas da administração pública ao longo dos últimos anos, a verdade é que não me parece aceitável que não tenha sido assumida como uma prioridade absoluta assegurar o controle das armas que estão à disposição dos militares. E, portanto, por muita dificuldade que houvesse em assegurar as missões que estavam atribuídas, parece-me que esta não poderia nunca deixar de ser absolutamente prioritária, fosse de que forma fosse. Não estou aqui a discutir qual era a melhor forma de o fazer, mas quando me dizem que o sistema de videovigilância está avariado há 5 anos, bom, se não é possível fazer com videovigilância, terá que ser possível fazer de outra forma, nomeadamente com recursos humanos e com rondas muito mais frequentes. Parece-me pouco razoável que se demorem 20 horas até fazer uma nova ronda, quando nós estamos a falar, e é preciso que nos lembremos exatamente do que estamos a falar, não estamos a falar de simples armas, enfim, que podem se encontrar noutro tipo de situações, mas sim de material de guerra. Com uma significativa capacidade de destruição e que, portanto, independentemente de todas as dificuldades que se possa atravessar, esta tem que ser uma prioridade que me parece absoluta, e desse ponto de vista parece-me não haver desculpa para que não fosse assegurado, aliás, como disse o chefe de Estado-Maior do Exército, que não fosse assegurado um outro tipo de vigilância, independentemente dos meios que o Exército tem à disposição e das condições que os sistemas automáticos de vigilância possam ter. Daí o chefe de Estado-Maior do Exército ter exonerado os cinco generais que entenderam que falharam neste processo. Mas há também aqui outra questão. O ministro Azeredo Lopes, o ministro da Defesa Nacional, diz que não é falso, é totalmente falso, pelo menos que o Ministério tenha conhecimento, antes deste assalto a Tancos, de que podia estar a ser planeado um assalto a instituições militares. Sim, como nós temos aqui no Sol, haveria alguma tentativa de controlar alguns suspeitos de tráfico de armas, mas que, eventualmente, por não haver indícios suficientes, o juiz não permitiu que fossem efetuadas as escutas. Naturalmente que nós não sabemos o que é que foi comunicado, quer ao Ministro, quer eventualmente à Ministra da Administração Interna. Não temos forma neste momento de saber o que é que terá sido comunicado e, portanto, teremos que aceitar como válida a palavra do Ministro em que
não tinha conhecimento dessa possibilidade. Agora, o que é interessante também neste título, quer do Sol, quer do Expresso, é percebermos que estamos aqui a falar de mercenários portugueses. E que parece, pelos indícios que existem, e isso é referido tanto no Expresso também como no Sol, que teria que haver de alguma forma informação de dentro da estrutura militar, da zona de Tancos, uma vez que parece que a operação foi executada de forma muito dirigida a um determinado paiol e a um determinado tipo de material, e isso só seria possível se houvesse informação de dentro da própria estrutura. E, portanto, teremos que esperar mais algum tempo para perceber exatamente o que é que se confirma destas suspeitas que existem, e fica sempre esta dúvida de percebermos, a ser verdade que foram mercenários portugueses, qual é o objetivo que eles têm, se o objetivo é de vender essas armas para o estrangeiro, se atuar com elas no estrangeiro, ou se há alguma intenção de fazer algo mais dentro do próprio país, e daí também esta convocatória que o Sr. Presidente da República fez do Conselho Superior de Defesa Nacional e também do Conselho de Estado, exatamente com vista a recolher mais informações que possam permitir tomar decisões. E perceber de uma vez por todas o que é que se pode ter passado neste assalto. Eu tenho algumas dúvidas que se venha alguma vez a perceber exatamente aquilo que se passou. O que é que se passou, porque não deixa de ser estranho que se mantenham 5 anos um sistema de videovigilância sem funcionar. Eu vou dizer, por muitas dificuldades que houvesse, há umas necessidades básicas que têm que ser cumpridas, sob pena de, se nós não somos capazes de assegurar o controle das nossas armas, mais vale não as termos. É isso. Porque o risco que se corre é muito maior em tê-las e deixá-las na mão de mercenários. Muito bem. Numa altura em que falávamos da questão de tanques e de material militar roubado, a Cimeira do G20 é também, por estes dias, tema de conversa junto se calhar, os dois mais importantes presidentes a nível mundial, Putin e Donald Trump, que anunciam um cessar-fogo no sul da Síria, numa altura em que, ao que parece, o autoproclamado Estado Islâmico está a sair derrotado no Iraque, mas também em algumas zonas do terreno na Síria, não é? Exatamente. Uma primeira nota para referir que é a primeira vez que Putin e Trump se encontram depois da eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos, e havia alguma curiosidade para perceber como é que seria este encontro, depois de todas as questões que surgiram relativamente à eventual interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. Aparentemente, tanto quanto foi possível ver nas imagens e nos comentários que foram feitos, houve um aperto de mão e houve um ambiente, diria, descontraído entre os dois líderes mundiais, sendo que, como se ia esperar, Putin declarou uma vez mais que não teve qualquer interferência. Naturalmente que Trump terá ficado satisfeito com essa informação, porque a haver interferência, como sabemos, teria sido favorável a Trump. Nesta questão da Síria, o que está aqui em causa é um cessar-fogo não com o Estado Islâmico, exato, mas sim entre as forças do exército sírio, do Bashar al-Assad, e das fações dissidentes na zona sul do país, onde tem havido confrontos, enfim, com bastante intensidade, e tem havido também um outro aspecto que pode ter levado a esta decisão, que é Israel tem sido atingido acidentalmente com alguns projéteis resultantes da guerra na Síria, o que tem levado a algumas retaliações e a levar a um aumento da escalada, e de facto é importante travar um pouco essa escalada, sob pena de termos um problema muito mais sério no futuro, que não abranja só a Síria e o Estado Islâmico. Muito bem, e se calhar, para fechar, temos 1 minuto e meio, destacávamos aqui também a questão de o Estádio Municipal de Braga receber a final a 4 da Taça da Liga no próximo mês de janeiro. Importante para o norte do país. É importante, de facto, esta descentralização que se tem feito, que se iniciou, enfim, é a segunda edição, também no futebol, neste modelo da Taça da Liga, e esta possibilidade de percorrer várias regiões do país
com esta competição. É uma competição que tem este formato curioso de ser em Final Four e, portanto, há um número de jogos relativamente concentrados em pouco tempo num único estádio, e isso é muito importante também para que nas diferentes regiões do país se possam ver jogos ao vivo entre clubes diferentes daqueles que habitualmente jogam nessa região. Muito bem. João Rocha, agradeço imenso a sua presença nesta revista de imprensa do Porto Canal. Muito obrigado E um ótimo fim de semana para si. Está então, no fim, esta revista de imprensa do Porto Canal.